Oi, pessoal! Meu nome é Camila, do Camila Passadora e Handmade, embaixadora das linhas corrente, e hoje nessa aula eu trouxe esse top lindíssimo e delicado, muito facinho e rápido de fazer. Ele tem essa torção aqui no meio do busto que fica super delicadinho e bonito, e são com pontos bem basiquinhos que vai ser super fácil de vocês fazerem. Eu trabalhei ele com o algodão natural 6 cabos nessas cores maravilhosas, vibrantes e perfeitas, mas você pode variar utilizando aí as cores de sua preferência. Então, se você já gostou, deixem aqui nos comentários, compartilhem o vídeo com outras pessoas que possam se interessar. Não se esqueça de deixar o seu like e já se inscrevam nos canais das linhas correntes para acompanhar essa e outras receitas. E é isso, gente, bora fazer! Para começar, nós vamos utilizar dois fios. Então, um que eu estou tirando aqui da parte de fora do novelo e o outro aqui pela parte de dentro. Nós vamos utilizar dois fios e por isso nós vamos trabalhar com a agulha número 6. Então, vamos juntar aqui as pontinhas do fio e vamos iniciar fazendo correntinhas. Então, laço aqui sobre meu dedo, passo por baixo deste, por cima deste outro, trago aqui para cima e começo a fazer as correntinhas. Então, laço, passo por dentro, laço, passo por dentro. E vou formando as correntinhas. Cada vezinho deste é uma correntinha. Eu não considero a laçadinha da agulha e nem este nozinho inicial. Nós vamos fazer essas correntinhas no equivalente à medida do nosso busto. Nós vamos medir bem ao centro do busto mesmo para tirar essa medida. E o meu aqui deu um total de 90 centímetros de busto. Então, desse total, nós vamos tirar aproximadamente uns 6 centímetros, mais ou menos, que o nosso trabalho tende a ceder um pouco. Então, para não ficar largo, nós vamos tirar aqui já neste momento esses centímetros. Então, o meu deu um total de 90 centímetros, vou tirar uns 6 centímetros e vou fazer aqui então, o restante em correntinhas. Então, vou fazer aqui mais ou menos 84 centímetros de correntinhas. Terminei de fazer aqui as minhas correntinhas na medida que eu preciso. E agora, eu vou fazer duas correntinhas a mais, uma e duas, que vão servir de virada. Então, aqui eu tinha, que eu terminei as duas a mais, ela já vai servir como primeiro ponto. Então, aqui eu vou começar a trabalhar na quarta correntinha. Então, vou laçar a minha agulha, vou pular. Aqui eu tenho a laçada já tenho ela presa na agulha, vou pular uma, duas, três e vou vir na quarta. Aqui com a agulha laçada, vou pegar aqui a alcinha de cima. Como eu estou trabalhando com os dois fios, eu tenho que pegar aqui os dois fios. Laço, trago para cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro todas de uma vez. Então, vou fazer o ponto meio alto. Laço, venho na próxima correntinha, ponto meio alto. Laço, tiro todas de uma vez. De novo, laço, na próxima correntinha, laço, tiro todas de uma vez. E nós vamos fazer um ponto meio alto em cada correntinha até o final das nossas correntinhas. Cheguei aqui no final, nós vamos fazer duas correntinhas, uma, duas. Vamos virar nosso trabalho aqui pro lado de dentro. E agora aqui nós temos o detalhe aqui feito pelo ponto meio alto, quando a gente vira. Atrás dele, ela forma essa corrente aqui de correntinhas com esse biquinho aqui virado pro lado de lá. E virando aqui, a gente tem a cabecinha dos pontos. Então, a gente tem dois cordões de correntinha. Um que se forma aqui na parte de trás e esse que se forma em cima, que é a cabecinha dos pontos. Então, a gente vai trabalhar na cabecinha dos pontos. Então, para vocês não se confundirem, aqui a gente sempre tem na cabecinha essa pontinha do Vzinho aqui virada pro lado de cá. E o detalhe do ponto, que é onde a gente não trabalha, tem o Vzinho com a pontinha, o biquinho virado pro lado de lá, tá? Então, aqui agora, nós temos a laçada na agulha, as duas correntinhas que nós acabamos de fazer, que já vão ser equivalentes a este primeiro ponto que eu tenho aqui.
e aqui eu laço e venho trabalhar sobre o segundo ponto. Então, aqui é o primeiro e aqui é o segundo. O segundo eu vou pegar sempre na alcinha de trás. Aqui, laço, laço e tiro todas de uma vez. Laço, venho na alcinha de fora, trago pra cima, laço, tiro todas. Aqui na alcinha de fora, laço e tiro todas. Então, aqui eu vou fazer os pontos meio altos também nessa parte, aqui até o final. Cheguei aqui no final, não posso esquecer meu último ponto, ó. A gente chega aqui no finalzinho, parece que a gente não tem ponto a fazer. Não posso esquecer do último, então eu recomendo que vocês façam realmente a contagem de pontos para não esquecer de nenhum. Então, aqui eu laço, venho fazer o último, só que aqui o último eu não vou pegar aqui na alcinha para não abrir a alça. Então, como são as correntinhas que a gente faz, a gente vai pegar aqui nessa primeira correntinha, porém aqui no meio. Na próxima, nossa correntinha já vai estar virada para o nosso lado, mas aqui por enquanto ela ainda não está, que é aquela primeira que a gente faz. Então, aqui a gente vai pegar aqui na correntinha, ó, sempre deixando duas alcinhas. Então, como a gente tá com fio duplo, eu tenho 4 alcinhas aqui pro lado de fora e uma pro lado de dentro. E aqui eu vou puxar o meu ponto meio alto. Aqui, antes de dar essa última laçada, que é o que eu vou fechar o meu ponto, nós vamos fazer a troca de cor. Então, ó, tenho aqui as 3 laçadas na agulha, eu vou pegar a próxima cor, que a minha aqui vai ser azul, vou deixar ela aqui pertinho de onde eu vou trabalhar, vou segurar ela aqui e vou laçar e já vou sair com ela aqui em cima. Então, aqui eu já iniciei para minha próxima carreira. Então, aqui, ó. Aqui eu posso puxar um pouquinho, só para ele fechar aqui o nosso ponto. E aqui eu fechei, já iniciei a próxima carreira com a cor que nós vamos trabalhar. Então, aqui eu vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2. Nós vamos virar para o lado de dentro. Aqui nós já podemos cortar este fiozinho, nós não vamos mais trabalhar com essa cor, tá? Então, aqui a gente pode cortar. Depois eu mostro como a gente vai fazer esses arremates. Aqui nós vamos virar para o lado de dentro, nosso trabalho. Deixar essa pontinha aqui, as 2 pontinhas. Aqui vocês podem, até conforme forem fazendo, para elas já não abrirem, dar um nozinho aqui. O primeiro não muito apertado para não puxar os pontos. E o segundo já podem fazer bem apertadinhos. E agora aqui, continuando, já fiz as 2 correntinhas, eu vou fazer a mesma coisa. Lembra que a gente tem aqui esse trabalho de pontos aqui, que é do ponto meio alto? Quando a gente vira, a gente tem os pontos aqui em cima. Então, a gente só vai continuar. Eu laço, as correntinhas são equivalentes a esse primeiro ponto que eu tenho aqui. Eu vou vir no segundo, pegando aqui na alcinha de cima. Então, pego aqui a alcinha de fora, laço, tiro todas de uma vez. Laço, pego aqui na parte de cima e tiro todas de uma vez. Laço, coloco aqui e tiro todas de uma vez. E vai ficando assim. Então, as trocas de cores vão acontecer sempre desta forma, tá? Então, é a mesma coisa, gente. Para cada cor que a gente for iniciar, nós vamos finalizar e começar exatamente dessa mesma forma que nós fizemos aqui nessa troca de cor aqui. É exatamente igual. A gente só vai mudando, fazendo a sequência de cor aí, que eu vou mostrar para vocês, mas vocês podem fazer a sequência de cor também que vocês preferirem. E nós vamos continuar aqui o nosso trabalho, eu vou falar para vocês quantas carreiras aqui nós vamos fazer e quantos centímetros deu o total da minha. Aqui eu utilizei 2 vezes a mesma cor, fazendo a mesma sequência. Então, eu fiz 8 trocas de cores e 16 carreiras no total, o que me deu um total de 24 centímetros. E está assim nossa peça, olha que maravilhosa que ela ficou. E agora aqui, antes de emendar as nossas partes, eu vou fazer aqui o acabamento das cores.
Então, aqui o acabamento nós vamos fazer de cor em cor. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui essa cor, a cor rosa. Eu vou pegar essa pontinha que eu tenho de cá com essa pontinha de cá e vou fazer o acabamento na própria cor. Então, simplesmente vou dar um nozinho, o primeiro nozinho, cuidado aqui para vocês não apertarem, para ele não repuxar os pontos, e vou dar o segundo. E a mesma coisa eu vou fazer com todas as outras cores, tá? Sempre utilizando a mesma cor para fazer os acabamentos. Como a gente faz começo e fim de carreira, então a gente tem aqui 2 pedacinhos de fio de cada cor. Exceto quando a gente começa, por exemplo, aqui no cor de rosa só tenho um pedacinho de cor. Então, aqui neste caso, que só tenho um, não tenho onde juntar essa outra ponta. Mas, como nós estamos trabalhando com 2 fios, eu vou abrir um dos fiozinhos, vou passar por dentro de um dos fios aqui, só para ter uma separação do lugar de onde sai o fio. E aqui eu vou dar os 2 nozinhos, e aí eu já posso esconder o meu fio. Então, o acabamento a gente faz dentro da própria cor. E agora, depois que a gente deu os nozinhos, nós só vamos esconder aqui por dentro da parte que é mais larguinha, né? Dos pontos que são mais larguinhos. Passar aqui por dentro. Nós vamos passar a colinha, que eu estou utilizando a cola Pega Mil, que é uma cola para artesanato de secagem rápida. E vou passar a colinha aqui embaixo do fio. Só um pouquinho mesmo, para não passar para a parte da frente. E aqui agora eu já escondo o fio e posso cortar, escondendo a pontinha do fio para o nosso acabamento ficar bem perfeitinho. Ó, sem passar para o outro lado também. A mesma coisa eu vou fazer com o outro fiozinho, mas eu posso colocar ele aqui dentro de outro lugar para não deixar tão grossa essa parte, passando 4 fios pelo mesmo lugar. E vou fazer isso com todos os fiozinhos aqui, onde eu tenho pedacinhos. E terminados aqui já os meus arremates dos 2 lados, agora nós vamos fazer a costura. E agora a parte mais difícil para mim até aqui, que vai ser escolher o lado que a gente vai usar, porque os 2 lados ficaram maravilhosos. Aqui deste lado, nós temos o detalhe aqui no meio da peça, esse cordão que se forma aqui no meio da peça. E deste outro lado, nós temos esse detalhe do cordão que se forma aqui dentro, no começo de cada cor, ou no final, dependendo do lado que você olha. Então, essa para mim é a parte mais difícil, que é escolher o lado que a gente vai deixar para fora. Os 2 lados estão lindos, mas eu optei para este lado aqui para fora. Então, o lado que eu vou utilizar para fora, eu vou deixar para dentro agora e vou deixar as 2 pontas aqui próximas. Agora, nós vamos fazer o seguinte: na parte que eu vou deixar para cima, eu vou deixar para cima a cor de rosa. Então, aqui eu vou pegar a minha peça ao meio. Então, vou fazer assim, ao meio, dobrar aqui ao meio, e essa daqui também eu vou dobrar ao meio. Dobrando as 2 pontas ao meio, agora eu vou encaixar uma ponta na outra. Então, sempre a parte que a gente vai deixar para cima, a gente deixa começando aqui por fora. Então, ó, aqui eu vou colocar aqui dentro. Aqui não precisa marcar, a gente só vai costurar assim, colocando aqui dentro mesmo. Dobrando essas 2 partes, deixando elas para o meio. E aqui agora nós vamos iniciar a costura para fazer a emenda. Nós vamos costurar todos esses pedacinhos agora aqui juntos. E agora nós vamos costurar com a agulha de tapeceiro, essa agulha aqui, e vamos escolher uma das cores. Eu vou fazer aqui na cor rosa. Então, agora nós vamos começar a costurar, eu preciso me atentar a sempre pegar as 4 partes. Ó, essa primeirinha aqui, não vou conseguir pegar as 4, porque a outra está aqui mais para dentro, então, estou pegando 3. Mas sempre me atentando a pegar aqui, a partir dessa primeira partezinha, sempre que eu passar aqui onde já tiver as 4, eu preciso pegar as 4. Então, pode ser um pouco mais para baixo, não precisa ser exatamente, olha, na pontinha,
bem na pontinha, nos fios iniciais. Eu preciso passar por dentro das 4, ó. 1, 2, 3, 4, as 4 partes presas. E eu vou prender pra lá e pra cá. Só vou passar o meu fiozinho pra lá e pra cá, não tem um lugar certo, só nos atentando a passar dentro das 4 partes. Prende bem aqui na pontinha, agora eu vou voltar fazendo a mesma costura, só para reforçar, prendendo do outro lado, até a outra pontinha. Terminei de fazer a costura aqui, vou dar 2 nozinhos e fazer o arremate do fio. E feita a costura, está pronto o nosso top, a gente já pode virar ele do lado certo. E ele vai ficar com esse detalhe aqui na frente, fica muito bonito aqui no busto. Aí, a gente pode utilizar tanto aqui desse lado da cor verde, quanto deste lado aqui da cor rosa. E aqui, gente, é o seguinte, se por acaso vocês acharem que está um pouquinho frouxo aqui, um pouquinho largo na parte do busto, ou um pouquinho largo na parte de baixo, o lugar onde vocês podem ajustar para ficar certinho é aqui nessa parte da costura. Tanto aqui, ó, aqui embaixo, estão vendo? Na parte de baixo, a gente vai dar 1 ou 2 pontinhos aqui, o tanto que vocês acharem necessário para que ele fique certinho ajustado no corpo. Aqui, como ele fica no meio do busto, então ele não tem problema a gente fazer esse acabamento aqui. Ele não vai aparecer, não vai dar diferença. E a mesma coisa aqui na parte de cima, se ficar um decote muito grande, a gente pode ajustar também aqui nesta parte, tá? Nessa parte aqui da costura, deixando ele, ó, prendendo ele, costurando um pouquinho pra cá e deixando ele, essa parte do decote mais fechada. Então, é aqui que a gente faz esses ajustes. Aqui no meu corpo, pra mim, ficou certinho, tá? Não precisei fazer nenhum ajuste, mas caso vocês precisem aí, de acordo com o corpo, façam os ajustes nestes lugares aqui, onde eu mostrei pra vocês. E agora, com o meu cropped pronto, eu vou colocar ele bem ao centro e eu vou marcar aqui 8 centímetros de cada lado. Então, 8 centímetros aqui e 8 centímetros aqui, para que a gente possa fazer agora a manguinha. Caso vocês prefiram o cropped, tomara que caia, ele já está pronto. É só essa faixa e ele já está lindo e perfeito também para que vocês possam usar dessa forma. Estou deixando aqui uma imagem para vocês, caso vocês optem por deixar tomara que caia, que também fica muito lindo. Mas agora eu vou fazer uma manguinha para ele, então nós vamos marcar essa parte aqui com 8 centímetros de cada lado. A mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Então, bem aqui onde nós temos o centro, nós vamos marcar aqui também na parte de trás, para a gente poder saber aonde que a gente vai prender, e vamos também colocar o marcador na parte de trás. E aqui, para mostrar para vocês como que é feita essa medição, nós colocamos aqui o top. Então, é aqui que o meu top vai ficar. E aqui, ó, logo acima do busto. Se vocês não estiverem com o top para medir, vocês podem fazer a medição também sem o top. Porém, ele tem que ser aqui retinho nessa parte onde nós estamos medindo. Então, ó, dessa parte aqui acima do busto, que é onde ficaria o top, nós vamos colocar aqui a fita métrica do outro lado, para que ela fique sobre o ombro, até o lugar onde a gente marcou aqui. E agora, nós faremos nossa alça, que será assim. Nós vamos fazer esta parte aqui da primeira cor, nós vamos utilizar 2 fios. E nas outras cores, nós vamos utilizar um fio só, porém com a mesma agulha. Vamos trabalhar com a agulha número 6 em todas as cores. Por quê?
Aqui essa alça, que a gente vai trabalhar com as duas cores, ela vai ser um pouquinho diferente que a parte fixa, que vai ficar reta, e depois vai vir o babado. Então, no babado, como eu quero um pouco mais de leveza nos fios, quero que ela fique mais molinha, então nós vamos utilizar um fio só, para justamente fazer esse efeito que a gente busca. E agora aqui, na alça, essa parte aqui que vai dar a sustentação mesmo da nossa alça, nós vamos trabalhar com duas cores. Então, a primeira cor que vocês escolherem, nós vamos usar 2 fios. E aqui nós vamos prender a linha na agulha. Prendi. E agora eu vou começar a fazer correntinhas. Nós vamos fazer a alça no tamanho equivalente ao que deram nos centímetros. A minha ficou com um total de 44 centímetros. Aqui agora, independente da quantidade que vocês tenham feito, nós vamos fazer 2 a mais. Então, 1 e 2, são as 2 de virada. E nós vamos trabalhar aqui na 4ª correntinha. Então, temos aqui a primeira, temos a laçada na agulha, vamos pular a primeira, a segunda, a terceira, vamos vir na 4ª e fazer um ponto meio alto. Laço, tiro todas de uma vez. E essa carreira inteira aqui sobre as nossas correntinhas, nós vamos trabalhar pontos meio altos até o final. Cheguei aqui ao final da minha alça, trabalhei até a última correntinha, vou fazer mais uma correntinha. Vou cortar o meu fio, já não vou mais trabalhar com essa cor. E puxo aqui meu fio pra fora. Então, essa correntinha a mais que eu fiz, eu puxo bem forte, ela vai desaparecer aqui na pontinha. Agora, nós vamos trabalhar do outro lado desse trabalho que nós fizemos, porque eu quero utilizar aqui esse detalhe aqui do ponto meio alto. Então, agora, para fazer a próxima cor, nós vamos utilizar este lado aqui, que forma esse detalhezinho aqui do ponto meio alto. E nós vamos utilizar agora a cor azul. Agora, aqui para a cor azul, vamos usar apenas um fio, e ainda com a agulha número 6. Vamos vir aqui na alcinha de trás, então, eu tenho uma partezinha aqui da frente, viro na cabecinha de trás, assim como nós estávamos fazendo no trabalho. Pegando aqui as 2 alcinhas, laço, ou melhor, que puxo aqui a laçadinha, vou passar o fiozinho menor aqui por cima do fio maior, só para ele não abrir. E vou trabalhar com o fio aqui do novelo. Agora, faço a primeira correntinha e mais uma. Fiz aqui meu primeiro ponto, equivalente ao meu primeiro ponto alto, e nessa carreira, nós vamos fazer um ponto alto, e no próximo ponto, pegando só a alcinha de trás também, 2 pontos altos juntos, 1 e 2. Na próxima, um ponto alto sozinho, sempre pegando aqui na alcinha de trás. E depois, 2 pontos altos juntos. Então, essa é a sequência aqui da nossa alça. Um ponto sozinho, um ponto alto sozinho, 2 pontos altos juntos. Um sozinho, 2 juntos. E assim nós vamos fazer essa sequência até chegar no final. Cheguei aqui no final, já vai começando a fazer um babadinho e ele fica com esse detalhe aqui. E aqui no final nós vamos fazer uma correntinha a mais também. Cortar o fio. E puxar o fiozinho pra fora e agora puxar bem forte para fechar essa correntinha que nós fizemos. Agora, nós vamos sempre trabalhar nesta outra ponta, porque nós queremos sempre o ponto pro lado da frente pra cá. Então, sempre o ponto pra frente do mesmo lado nas 4 carreiras. E logo aqui na beiradinha, nós vamos pegar aqui na segunda correntinha, nessa correntinha aqui de cima, antes do ponto, do próximo ponto. Vamos laçar. Vou virar aqui o fiozinho para prender. Deixa eu deixar esse daqui azul lá para baixo. E aqui o fiozinho menor por cima do fio maior, só para não abrir nossa correntinha. Então, 1, 2... E agora sim, a partir daqui, deixa eu puxar meu fiozinho pra cá. Jogar esses fiozinhos pra cá.
E agora sim, a partir daqui, eu laço e vou fazer a mesma coisa. Então, a partir daqui é a mesma coisa. Então, um ponto sozinho, venho aqui no próximo, já vou fazer 2 juntos. Então, 1 e 2. No próximo, um sozinho, todos pontos altos, tá? E no próximo, 2 juntos. 1 e 2. Então, essa aqui é a nossa sequência da carreira branca aqui e da carreira verde também, a mesma coisa. Nós vamos fazer exatamente o mesmo motivo. E aí, ele vai ficar assim, bem franzidinho. Então, aqui a gente começa sempre dessa mesma forma e termina da mesma forma. E aqui sempre fazendo um ponto sozinho e 2 juntos, um sozinho e 2 juntos. Independente de onde ele pegue aqui na carreira de base, tá? Sempre repetindo esse motivo e nós vamos ficar com este resultado aqui. Então, nós vamos fazer aqui as 2 alças e depois eu volto para mostrar para vocês como prender. E aqui eu já coloquei uma parte da alça, já prendi, ó, já fiz a costura, ficou bem bonitinho, bem perfeitinho. Por dentro, a gente faz a costura, não tem problema aparecer, mas a gente tenta fazer um acabamento mais bonitinho. Agora, por fora, olha, fica perfeitinho, não aparece absolutamente nada. E eu vou mostrar pra vocês como fazer essa costura bem perfeitinha. Aqui, eu tinha deixado 8 centímetros, né, nessa parte da frente. Então, aqui é onde nós vamos começar a colocar nessa alça. Só que atrás eu achei melhor colocar com 10 centímetros, ele um pouquinho mais para trás. Então, aqui do meio até onde a gente vai começar aqui a colocar a alça, eu deixei 10 centímetros, tá? Então, na parte da frente, 8 e na parte de trás, 10, que ele vai ficar um pouquinho mais para trás das costas. Nós vamos deixar aqui para a parte da frente e nós vamos colocar aqui onde nós colocamos o nosso primeiro marcador. Então, bem aqui é onde nós vamos costurar. E nós vamos descer esse tanto aqui para baixo. Então, até aqui, enquanto a gente tem essa parte um pouquinho mais grossa, que dá mais ou menos 1 centímetro, um pouquinho mais de 1 centímetro, 1,5 centímetros. E nós vamos prender ele reto aqui, para fazer o babado aqui para cima, né? A gente não vai prender na diagonal, vamos prender ele aqui retinho. Então, o primeiro passo é a gente colocar aqui essa parte inicial, deixando aqui 1 centímetro, ou melhor, sobre essa parte aqui que a gente tem a marcação mesmo. Então, aqui, e aqui começando bem aqui, onde a gente tem o nosso marcador. Aqui eu estou com a agulha de tapeceiro e também com o fio cor-de-rosa, que é a mesma cor que vocês usaram aqui, nós vamos usar a mesma cor que nós usamos aqui na ponta, é a cor que nós vamos trabalhar. Então, aqui eu vou colocar a agulha de trás para frente para prender, deixar um pedacinho de fio lá para trás, para depois a gente fazer o acabamento. E aqui eu vou prender sempre entre um ponto e outro. Então, inicialmente, eu vou prender aqui embaixo dos pontos, sempre saindo entre um ponto e outro. Então, ó, prendi aqui, saí aqui, agora eu venho aqui. Pode ser até mais espaçada essa primeirinha aqui. E eu vou passar aqui por dentro, ó, eu vou subir ele aqui. Porque assim a gente faz o sentido, sempre procurar fazer o sentido que tá aparecendo o ponto. Então, ó. Meu ponto tá subindo, aqui minha linha tá subindo, então eu tô saindo aqui de baixo, vou subir também. Porque aí ele disfarça e não aparece, ó, tá vendo? Agora venho aqui nesse espacinho, subo aqui onde está subindo o meu fio. E eu não vou ter ele aparecendo aqui na parte da frente, ó, vou subir aqui, deixando ele retinho aqui atrás para eu conseguir prender. Prendi, então, essa parte aqui de cima, agora nós vamos começar a prender aqui a parte mais para baixo. Então, vamos descer aqui, ó. Aqui eu venho bem na lateral, sempre vou prender bem as minhas laterais. Então, ó, aqui onde eu cheguei na pontinha, eu vou passar aqui por cima. E vou entrar aqui dentro, ó, antes da pontinha, também passando por dentro do fio aqui. Então, ó, prendi bem para não ficar abrindo, não ficar solta essa parte. E agora aqui eu vou prender a lateral, então, ó, venho aqui do lado,
tem o ponto. Aqui eu não vou passar por cima desse detalhe que a gente tem aqui. Então, aqui não pode passar por cima, ó. Eu posso até entrar por baixo dele e sair aqui embaixo. Prendendo aqui embaixo, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Passar por baixo, por dentro do ponto, para ele não aparecer aqui na parte da frente da peça. E aqui embaixo eu já posso fazer aquele trabalho que a gente tava fazendo, ó. Vou colocar aqui no meio, e aqui eu já posso fazer o sentido aqui do fio que eu tava trabalhando. Então, ó, não aparece. E aqui a mesma coisa, eu só vou prender aqui essa parte de baixo, e a gente pode aqui na beiradinha, depois que a gente fizer mais uma volta, a gente pode fazer assim também, aqui com essa beiradinha, ó, costurar assim, prendendo essa beiradinha para ela não aparecer. Então, pego um fiozinho, ó, não pego lá na frente, e abraço aqui também esse ponto de cá. Então, aqui é só a costura mesmo, a gente vai prender bem essa alça, eu vou ir e voltar umas 2, 3 vezes para prender bem, mas nunca aparecendo aqui para a parte da frente, tá? Então, nós vamos costurar essa parte, vamos deixar ela aqui retinha, e aqui onde a gente marcou da ponta 10 centímetros, nós vamos colocar esta outra parte aqui também, ó, começando aqui no outro marcador, deixando retinho e também costurando esta outra parte. E aqui eu vou usar esses próprios pedacinhos de fios que a gente já tem das cores, que a gente finalizou, para fazer o acabamento. Então, aqui eu vou dar nozinhos um com o outro. Então, aqui eu já dei o rosa com o verde, primeiro aqui eu dei o branco com o azul, depois trouxe o azul pra cá e dei o azul com o rosa. Porque assim eu já dei nozinho em cada uma das pontinhas pra não abrir, e agora eu só vou esconder esses fiozinhos que eu tenho aqui, que a gente fez os nozinhos, eu vou esconder por dentro da cor, e aí nós vamos passar a colinha e cortar, para o nosso acabamento ficar bem bonitinho. A cola que eu estou utilizando é a Pega 1000, essa cola universal para artesanato, que ela tem a secagem rápida, e rapidinho mesmo ela seca. Então, eu passei o fio por baixo, por dentro aqui dos fiozinhos mais larguinhos, para conseguir agora passar a cola, e agora trazer o fiozinho aqui pra cima, e olha, o nosso acabamento, as pontinhas do fiozinho não aparecem. Nós vamos fazer isso no restante aqui com os outros fiozinhos, todos os fiozinhos que a gente tem para fazer acabamento. Aqui eu também já fiz o acabamento. E agora eu vou colocar aqui o outro lado. Então, deixo aqui essa parte reta. Não pode estar torcida. E aqui eu vou colocar no marcador que eu coloquei essa pontinha. A partir daqui, ó, deixando também fazendo nessa partezinha aqui reto. E top pronto! Olha só, que lindeza! Espero muito que o de vocês também tenha ficado incrível. Deixem aqui nos comentários, compartilhem o vídeo com outras pessoas, deixem o like e não se esqueçam de se inscrever nos canais das Linhas Corrente para essa e outras receitas. E obrigada por ficarem comigo, gente. Beijos e até o próximo vídeo.